Muita gente falando em LGPD, multa de 50 milhões de reais. Bom, fica aí no vídeo que eu vou explicar para vocês. Bom, agora, no começo de agosto de 2021, já começam a valer as sanções pelo descumprimento em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida pelo apelido LGPD. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma norma brasileira que foi promulgada em 2018, mas que alguns efeitos só tiveram vigência a partir desse ano. E um desses efeitos são as sanções pelo descumprimento às normas de proteção de dados. Bom, antes de começar, antes de explicar exatamente quais são essas sanções, essas multas que podem chegar até 50 milhões de reais, eu queria falar para vocês o que é dado pessoal. Bom, o dado pessoal é qualquer informação que identifique uma pessoa natural, também conhecida como pessoa física. Esses dados revelam a identidade dessa pessoa e podem ser o nome, o RG, o CPF, o endereço, a situação patrimonial e outros dados que identifiquem de forma precisa e clara o titular dos dados. Dentro dos dados pessoais, a gente tem uma categoria especial que chama dados sensíveis. Esses dados eles são mais específicos e eles dizem respeito à intimidade dessas pessoas, tais como opção sexual, orientação política, se ela é filiada a algum tipo de sindicato, dados de saúde, dados biométricos e dados genéticos. Bom, fixados esses conceitos, a gente vai passar para uma segunda parte, que é identificar os sujeitos que fazem parte do tratamento de dados pessoais. Então a gente tem o titular de dados, que é a pessoa física a quem esses dados se referem. A gente tem o controlador dos dados, que é a empresa ou o ente público que vai processar esses dados pessoais. A gente tem o encarregado de dados, que é a pessoa da empresa ou do ente público responsável pela comunicação com a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e também com o titular de dados. Ainda a gente tem as pessoas que operam esses dados sistematicamente. Então, o controlador ele indica uma pessoa que vai operar na prática o tratamento de dados. Além disso, o que é preciso saber? É preciso saber que as empresas e os entes públicos precisam se adequar aos princípios e às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Entre os princípios estão a transparência, a finalidade, a necessidade do tratamento de dados, o consentimento do titular de dados para que essa operação seja possível, entre outros princípios que vão nortear a aplicação da lei. Também é importante saber o que as empresas devem fazer para se adequar à lei. Então é importante contratar uma assessoria, uma consultoria em proteção de dados. Esses profissionais eles são especializados, eles podem ser um advogado ou não. O ideal é que essa assessoria em relação à LGPD ela seja feita concomitantemente por pessoas que entendam de tecnologia da informação e também por pessoas que entendam da legislação própria e específica sobre esse tema. Contratada essa consultoria, essa assessoria em proteção de dados, inicia-se o plano de adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. O que deve ter nesse plano de adequação? A primeira etapa desse plano de adequação é mapear, fazer um levantamento, uma due diligence dos dados pessoais, ou seja, quais departamentos da empresa, quais setores da empresa lidam com dados pessoais. Como é que vem essas informações? Ela vem por meio eletrônico, por meio físico? Como é que é feito o consentimento do titular de dados? Se é pela internet, se é através de formulário específico? Enfim, a empresa precisa levantar todos os setores que fazem parte dela e saber como cada um dos setores lida com dados pessoais de clientes, de fornecedores e até mesmo dos seus próprios colaboradores. Passada essa etapa de identificação da due diligence, é feita uma segunda etapa que é como a empresa vai adequar esses processos de tratamento de dados aos princípios e às regras
da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então essa é uma parte muito importante, porque começa o processo de treinamento dos colaboradores e também de identificação de cada espécie de tratamento de dados. Então pode ser uma coleta de dados, pode ser um armazenamento, pode ser um descarte de dados, enfim, existem vários tipos de tratamento de dados. E efetuada essa adequação entre o que é levantado e o que a lei diz para se fazer, a empresa começa a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, existem outras etapas que eu gostaria de convidar vocês a olhar no nosso site, onde nós escrevemos um artigo mais completo, mais esmiuçado e mais detalhado sobre como as empresas e os entes públicos podem se adequar de uma forma efetiva à Lei Geral de Proteção de Dados. Passando para a segunda parte do vídeo, a gente vai falar agora sobre como as empresas elas podem não se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. A partir do momento em que a empresa não identifique o tratamento de dados que ela está fazendo, ela se sujeita a riscos enormes. Dentre esses riscos pode ter vazamento de dados, dados imprecisos, dados pessoais que foram obtidos sem o consentimento do titular, dados pessoais que permanecem na empresa mesmo depois do titular de dados ter pedido a sua exclusão. Essas são situações que podem configurar um descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, a partir desse descumprimento, a ANPD pode aplicar sanções a essas pessoas jurídicas, essas empresas que não cumpriram com os mandamentos da norma de proteção de dados. Entre essas sanções, a gente pode ter multas que podem chegar até 2% do faturamento anual da empresa ou até 50 milhões de reais. Além dessas multas, a empresa pode sofrer uma penalidade específica, que consiste na publicação da infração. Então, a infração que a empresa cometeu vai se tornar pública e isso vai servir como uma situação um pouco, digamos assim, vexatória para a empresa, porque todas as pessoas, todos os cidadãos poderão ver que essa empresa não cumpriu a Lei Geral de Proteção de Dados. Além dessas sanções, também temos outras penalidades, como a questão de se apagar o banco de dados da empresa a qual foi notificada pela ANPD. Enfim, essas são as 3 principais sanções e é preciso muito cuidado ao se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. É um plano de adequação que deve ser feito de uma forma minuciosa com acompanhamento de assessoria em proteção de dados. Ou seja, são várias as etapas que a empresa deve prosseguir para se adequar 100% à norma geral de proteção de dados, a LGPD. É importante também dizer que além dessas multas e dessas sanções, a empresa corre o risco de ter um prejuízo à sua imagem, porque ao saber que uma empresa não processou, não tratou aquele dado pessoal de uma forma correta, os usuários, os clientes, os consumidores ficarão com uma imagem ruim da empresa e provavelmente não vão contratá-la para contratar um produto ou um serviço que ela ofereça. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.